Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, meu nome é Anderson Gomes, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre algo interessante e que, digamos assim, já apareceu muito na mídia, em filmes, em histórias, tem pessoas que usam e há muito mistério nesse tipo de objeto, a tábua Ouija. Vamos falar sobre esse assunto, a tábua Ouija, o jogo do copo. Isso existe, isso funciona, isso pode trazer um espírito mal para a vida da gente? Vamos ver? Olá amigo, seja bem-vindo ao vídeo. Então, se você está chegando agora, né, se você está conhecendo o canal e não se inscreveu ainda, aproveite, já se inscreva para receber novos vídeos, visite o canal, né, se você está na dúvida ainda, será que eu vou me inscrever? Vai lá na página principal do canal, veja os vídeos que tem lá, assista mais algum e se inscreva, né, para receber mais informações. Vá na página do Facebook, no nosso grupo, né, que você pode fazer perguntas e você vai ter muito mais informação. Então veja, vamos lá no nosso assunto de hoje, que é falar sobre a tábua Ouija, né? Aqui vocês estão vendo uma imagenzinha básica da tábua Ouija. É claro que existem muitas variações dessa tábua Ouija e existem até derivações, digamos assim, da ideia principal, que seria fazer esse jogo do copo, né? Vejam, a minha ideia aí não é discorrer, né, sobre um estudo da tábua Ouija, né, até porque todo mundo sabe para que ela serve, o que ela faz. Algumas pessoas aí dizem que ela não tem uma origem, né, conhecida em 1848, foi através das irmãs Kate e Margaret Fox, fala um monte de coisa. Isso aí todo mundo pode procurar lá na internet, na Wikipédia, né? Mas veja, a intenção não é a gente descobrir a origem. Talvez seja egípcio, talvez não se tenha uma ideia exata, mas se popularizou através das irmãs Fox, né? Que, digamos assim, se comunicaram supostamente com um espírito, e isso se espalhou pelos Estados Unidos e se espalhou pela Europa, inclusive nessa onda em seguida que veio, digamos assim, a codificação de Allan Kardec. Não estou dizendo que foi por causa exatamente da tábua Ouija, né? Mas dessa onda de movimentação existe um lado espiritual, existem espíritos, essas perguntas que começaram a acontecer, né, no dia a dia das pessoas, né? Bom, mas não é esse o nosso objetivo, saber da origem e estudar as origens, mas é saber por que fazer ou não fazer o jogo da tábua Ouija. Bom, primeiramente, já vou dizer bem claro para você, se você tem ideias de fazer o joguinho da tábua ou o joguinho do copo, mais simples lá, né? Não faça. Não faça de jeito nenhum. Por que você não pode fazer? Veja, se eu dissesse para você que tem uma porta e atrás daquela porta pode ter um amigo muito querido, mas pode ter um tigre faminto que vai lhe devorar. Pode ter uma das duas coisas. Você abriria essa porta? Você iria lá no trinco, nessa dúvida, com essa dúvida terrível, né? Que pode ter um amigo, né? Mas pode ter um tigre. E se eu dissesse para você que as chances são de ter um amigo ou 5 tigres, né? Digamos assim, entre 5 tigres poderia ter a chance de um amigo. Você abriria a porta mesmo assim ainda? Então veja, é uma questão bem difícil. Eu realmente não abriria essa porta. Então a questão é essa. Se você ler o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, lá tem capítulos sobre evocação de espíritos, tá? Então quando você trata de evocação, pode ser muitas coisas, né? Você pode estar evocando um espírito especificamente, ou você pode estar evocando espíritos próximos. Quando uma pessoa faz numa tábua Ouija, dificilmente vai vir aquele espírito que você está evocando. Então, o mais provável é que venha qualquer espírito que esteja próximo, né? Um espírito que não é o que você queria.
Geralmente, meus amigos, os bons espíritos, eles estão ocupados fazendo uma série de coisas. Não pensem que espíritos ficam pulando em nuvens, né, no plano espiritual. Eles estão realmente fazendo alguma coisa do outro lado. Então, quem são os espíritos que estão por aí vagando? São espíritos malandros, espíritos que não têm o que fazer, que podem ser desde um simples brincalhão, né, que vai querer fazer brincadeiras com você, pode ser um espírito triste, porque gostaria de voltar para a carne, tem saudade de casa, e aí aquela energia depressiva vai fazer parte de você, vai ficar ali contaminando, ou pode ser até um mau espírito, né? Os filmes costumam fazer, digamos assim, a história girar muito em volta de demônios, né? Ah, porque você vai abrir um portal para demônios. Bom, primeiro, gente, não se abre portal. Todo médium já é por si só um portal para espíritos, né? Para se comunicar com espíritos. Mas essa coisa assim, que abre-se uma porta, isso aí não existe. Eu nunca ouvi falar e nunca vi nenhum espírito dizer assim que tem lugares que são portas para o plano espiritual. Não sei, posso estar até errado, mas eu nunca ouvi isso de nenhum espírito. E nem no livro dos médiuns fala isso. Vejam que também a questão de ser um demônio, isso não existe. Porque não existem demônios, gente. Não existe um espírito que Deus criou para ser do mal. Ou que ele foi, digamos assim, uma transgressão da criação de Deus e virou um ser do mal. Deus só cria a perfeição. Nós somos a perfeição. Tá? Nós só não achamos ainda o caminho. Mas ela está lá dentro de nós, em algum lugar. Nós só precisamos trilhar esse caminho. Bom, vamos voltar para a tábua que a gente está fugindo do assunto, né? Então vejam, por que não fazer? Você não pode mexer com uma coisa que você não conhece. É como você pegar uma metralhadora e você dar na mão de uma pessoa que não sabe atirar, uma pessoa que não tem coordenação motora. Então, a tábua em si, ela não tem poder nenhum. A tábua não tem. Ela não tem como trazer um espírito, abrir um portal, mas uma pessoa manipulando a tábua, a mediunidade dela faz com que aconteça, digamos, veicule a comunicação espiritual. Então, o correto, gente, se você quer se comunicar com espíritos, se você quer aprender como isso funciona, se você quer entender a mediunidade, procure um centro espírita, leia antes o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, leia o Céu e o Inferno, leia a Gênese, que são as obras principais de Kardec, para você começar a entender por que você vai se comunicar, para que você vai se comunicar, em favor de quê, né? Para que situação? E aí você vai entender o que existe do outro lado, o que possivelmente eu vou ver do outro lado. Leia o livro Diálogo com as Sombras, tá? Do Hermínio Miranda. Você vai aprender muita coisa e você vai entender os perigos que existem em você tentar se comunicar com espíritos sem ter experiência disso, tá? Então, se você quer saber como é que é, tem curiosidade, vá num centro espírita, pergunte, veja se tem a permissão para você assistir uma sessão mediúnica, né? Porque tem centros que são fechados, outros já são semi-abertos e alguns abertos. Isso depende muito da situação, porque sessões mediúnicas, gente, são coisas sérias. Então não se pode assim você entrar e ficar lá simplesmente, né, na curiosidade. Você tem que ter realmente um interesse científico, um interesse com uma finalidade, não é só para olhar como uma apresentação para você bater palma. Então vejam, a questão da tábua existe, ela pode se mover, você pode se comunicar, pode ocorrer através da sua mediunidade, não da tábua. A tábua é só um objeto, né? Assim como tem pessoas que fazem com o copo não tem tábua, né? Você que faz lá o jogo. Então vejam, qualquer espírito pode entrar em comunicação e esse é o risco. Não pense que eu vou conseguir falar com a minha avó, com a minha mãe que morreu, com meu pai, com um tio, né, com uma pessoa de uma vida passada. Gente, isso é muito difícil, porque os espíritos não estão do outro lado, sentados em algum lugar, esperando que a gente tente se comunicar. E existem histórias seríssimas de casos onde pessoas ficaram obsidiadas, tiveram problemas espirituais, tiveram perturbações por justamente fazer essa brincadeira com a tábua Ouija, tá? Então nunca faça, porque não é legal
você está brincando com uma coisa que deveria ser tratada de forma séria, tá? Então, não use tabu Ouija e não brinque com o copo, tá? Se você quer aprender sobre espiritualidade, aprenda de uma forma séria, né? De uma forma com conhecimento firme, com uma base sólida, tá? Visite um centro espírita, leia livros espíritas, conheça como isso funciona, desperte a mediunidade em você de uma forma saudável e não com brincadeiras, né? De uma forma que você vai acabar se machucando muito, porque quando um espírito utiliza de um médium sem conhecimento, né? Ele faz com que a mediunidade dele vire sofrimento. E mediunidade sem conhecimento é sofrimento. Mediunidade com conhecimento é evolução, é luz, é paz, é alegria. O médium vive com muita alegria e felicidade, sendo uma pessoa normal, como qualquer um, né? Mas médium. Mas você vive normalmente, tá? Então, gente, sem copo, tá? Sem tabu Ouija, fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo, fiquem na paz de Buda, fiquem na paz de Krishna, fiquem na paz de Ramatiz, fiquem na paz de Bezerra de Menezes, fiquem na paz da Virgem Maria, de quem você quiser, mas fique sempre em paz, buscando a luz, buscando a alegria de forma consciente. Sempre, essa palavra é chave, de forma consciente do que está à nossa volta. Muito obrigado, meus amigos. Até o próximo vídeo.